Senhor Jesus, dando início a mais um estudo do Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita, em nossa casa, queremos agradecer a oportunidade do encontro fraterno e a oportunidade também de novas reflexões, cultivando novos valores em nossa alma. Que a Tua paz, Senhor, possa envolver a cada um de nós, trazendo tranquilidade, abertura e desejo de uma nova postura. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a Tua paz, Senhor, permaneça entre nós. Que assim seja. Hoje nós vamos estudar a lição 20 do livro Religião dos Espíritos. Tem esse nome bacana aí, ó. Carrasco. O que é carrasco, gente? Pessoas que mandam. Pessoas o quê? Elas mandam nas outras, elas não lideram, elas mandam de forma negativa. Né? Acha que está sendo um líder, mas não é. Você está falando mais de da área do, uma postura de carrasco. profissional, De impor, né? De maltratar, ser cruel, né? Era aquele homem que levava as pessoas para a boca. Sim, ainda existe. Pois é. Ainda existe. O carrasco é funcionário, né? Um executor de quê? Da sentença. De uma sentença de pena de morte. Então, esse nome vem de uma profissão, vamos dizer assim, né? Uma profissão que é daquele que vai executar a sentença de morte. Tem alguns países que ainda há sentença de morte. Então, ainda existe essa figura de carrasco literalmente, né? Como profissão. Mas também a gente pode chamar aquele que impõe castigos corporais ou torturas, né? Também não tem a pena de morte, mas tem o uso do maltrato físico, moral, né? Para poder castigar. E nós podemos generalizar de uma forma assim simbólica a postura de carrasco, né? A gente pode chamar o outro de carrasco devido a uma postura. E às vezes a gente pode se olhar também e falar assim, nossa, será que eu não estou sendo carrasco? Que é uma pessoa cruel, tirana, né? Desumana, que se comporta com tirania para castigar, para disciplinar, para impor regras, para impor seus preceitos, né? Então, tem até no Evangelho, segundo o Espiritismo, depois vocês podem ir lá, uma lição que chama a afabilidade e a doçura. Nessa lição, um trecho dela
fala dos tiranos domésticos. Ou seja, pessoas da família ou nós mesmos que dentro de casa exercemos a autoridade de uma forma tirana, carrasca, né? Vamos dizer assim. Então lá fala isso, que muitas vezes no mundo social aquela pessoa se contém, né? Ela é obrigada a se conter, às vezes está subordinada até a chefes, pessoas que controlam ela de uma forma tirana também, mas quando elas chegam em casa, elas se veem liberadas daquela constrição e passam a agir do mesmo modo para com os demais da família. E dizem com satisfação, aqui eu sou obedecido, sem ouvir no final, que é o que o Evangelho lembra, e também sou detestado. Porque ninguém gosta da postura, né, de crueldade. Ninguém aceita essa postura. Ela é uma injustiça, vamos dizer assim. Mesmo que eu seja um assassino e cruel, o outro me torturar também é cruel. Então, seria a mesma moeda, né? Então, nós vamos ver aqui um pouco das reflexões em torno dessa postura. Só que Emmanuel traz no final da lição o nome do carrasco aqui, que eu não vou revelar ainda. Quem já leu já sabe, mas a gente vai lendo e vamos refletindo o que poderia ser esse carrasco para nós, tá bom? Então, primeiro, eu até coloquei uma flor ali, né? Porque eu falei assim, gente, porque o tema de carrasco não vai ser fácil não, viu? Então vamos lá. Carrasco é um verdugo, né? Sinônimo, verdugo, né? Invisível, esse que o Emmanuel está falando. Olha para vocês verem, já ficou mais difícil, hein? Ele é invisível. Onde se lhe evidencia a influência, aparecem a rebeldia e o azedume, preparando a perturbação e a discórdia. Então, olha só. Primeira coisa, característica dele, ele é o quê? É verdugo. A gente não consegue ver. Ele é invisível. Porque aquele carrasco que vai lá executar a pena de morte, a gente está vendo ele lá, né? Com a arma, inclusive, para executar. Mas esse aqui, no campo moral, ele está invisível. Mas ele tem uma influência que se evidencia. Então, como é que a gente vai perceber a existência desse carrasco? Olha lá. Pela influência dele. E logo em seguida, o que que aparece? Rebeldia e azedume. Então, você viu uma pessoa rebelde, com posturas assim de revolta, e azeda, amarga, né? Irritadiça, você já pode desconfiar que tem um carrasco ali com ela. Porque ele provoca essa influência. E depois, preparando a perturbação e discórdia. Perturbação a gente consegue ver, gente? Vocês não conseguem ver perturbação, não? Percebe. A gente percebe a perturbação. A gente percebe a perturbação da própria pessoa, se ela está nervosa, agitada, irritada, gritando, né? Ou fala alto. A gente já está vendo a perturbação. E a gente vê também a pessoa perturbar o ambiente, não é? Então, esse carrasco invisível tem uma influência de trazer rebeldia e azedume no jeito da gente ou do outro e prepara a perturbação e a discórdia. O que é discórdia? Isso. Desacordos, desentendimentos, discordes.
é de onde vem a etimologia dessa palavra. Dis é separação, cordes é coração. Os corações ficam separados. Põe um contra o outro. Não é assim que é um desentendimento? E aí, gente, isso a gente também enxerga. Isso é comportamento. Então, nós vamos ver aqui, ó, que mesmo sendo um carrasco invisível, nós podemos identificar a influência dele e podemos identificar o comportamento que ele gera. Qual é o comportamento que nós vimos lá? Rebeldia e azedume. Se nós ou os outros próximos de nós começamos a manifestar isso, a gente já pode saber que tem um carrasco ali atrás. E traz as consequências que nós chamamos aqui da discórdia, dos desentendimentos, das perturbações. Mostra-se na alma que ele ouve as pérfidas. Pérfida é traiçoeiras, falsas, enganosas sugestões, a maneira de fera oculta a atirar-se sobre a presa. Então, olha só, na alma que ouve as sugestões, lembra que a gente falou de ser invisível, de fazer uma influência? A influência é sugestão, tá? A gente lembra até de obsessão, por exemplo, a influência negativa. Quando a gente ouve, né, ali ó, quando a gente ouve as pérfidas sugestões dos processos obsessivos, por exemplo, nós vamos cair nesse buraco da obsessão. Então, mostra-se na alma que ele ouve as pérfidas sugestões à maneira de fera oculta. Imagina uma fera dentro da alma, escondida. Será que a gente tem uma fera dentro de nós? Tem hora que a gente mostra os dentes. Tem hora que a gente morde. Na hora que você sorri, você mostra os dentes. Por enquanto a fera tá mansa, né? Controlada. A gente até brinca e fala assim, gente, não precisa bater não, mostra só os dentes, que o outro já dá uma recuada, né? A gente tem que começar a usar isso aí. Isso, ó, você tá me desrespeitando, mostra os dentes. Não precisa morder. Então, a maneira de fera oculta a atirar-se sobre a presa. Ou seja, a fera está oculta, mas ela já está dando bote. Seguindo. Assimilando-lhe a faixa de treva, cai a mente em aflitiva cegueira, dentro da qual não mais enxerga senão a si mesmo. Já está começando a dar umas dicas. Sabe aquela brincadeira? Tá frio, tá ficando morno, quando está achando? Já estão achando verdugo qualquer? Desconfiando de qual verdugo seja. Não vale olhar o final. Então, olha só. Assimilando-lhe a faixa de treva. Significa o quê? O indivíduo, a criatura, ou cada um de nós, quando a gente assimila aquelas sugestões, né? A gente entra dentro da faixa de treva. Treva é luz, gente? Não, treva é sombra, escuridão. Então a gente entra na faixa de treva. E a mente cai numa aflitiva cegueira. Significa que tem algo que não vai ser visto pela pessoa. E o que será? O que ela não vai ver? Cai na aflitiva cegueira e passa a não ver o quê? O próximo. Por quê? Porque ela passa a ver somente a si mesma, somente os próprios interesses, somente as próprias situações que a beneficiam e busca apenas isso. Está começando a desconfiar? Então, resumindo aqui, na alma o que acontece? A fera está oculta. Cada um de nós com a sua fera, hein? Escondida. E na mente o que está acontecendo? Não estou enxergando mais o próximo.
Então, se na alma essa fera está ali, eu posso, seguindo as sugestões, ser uma presa dessa fera e passar a não ver mais o outro, apenas a mim mesma. Isso é ruim, gente? Ver a gente mesmo? Depende da situação. Então, digamos que só ver a gente mesmo é ruim, né? Mas ver a gente mesmo é ruim? Não. Muito bem. Então, quando a gente fala de problemas morais, né? Nós temos que olhar o que está em excesso. Não é? Então, se nós não enxergamos o outro, se tem um excesso de eu, ver apenas a mim, as minhas necessidades, desejos, aí começou a ter problema. Mas eu considerar as minhas necessidades, considerar as necessidades dos outros, tá mais ou menos dentro de uma faixa de equilíbrio, não é? Nem só dos outros, porque muitas vezes podemos identificar as pessoas que só olham a necessidade dos outros. E o que acontece com elas? Se eu só olho a necessidade do outro, está em equilíbrio? Não. Aí o que acontece com a pessoa? Ela se anula. Ela se anula, muitas vezes adoece. Aí você pode até mostrar, olha, tá um pouco demais, ela não enxerga. Aí já é o avesso, né? Só vê a necessidade do outro. Então, nós estamos aqui estudando o carrasco quando a gente só vê a própria necessidade, o próprio desejo e só quer a própria satisfação. Esse carrasco todo mundo tem dentro de si, lá uma ferinha oculta, tá? Aí vamos seguir com algumas outras características que esse carrasco traz. Tá na próxima. Patrícia, mas esse carrasco não pode ser acordado por causa de um obsessor? Não seria isso? Sim, mas a gente estudou tanta obsessão, vamos recordar. Quando acontece o processo obsessivo, é exatamente o que motivou esse processo? Não, a sintonia. Algo que tem dentro de mim que conecta. Então pode ser motivado por uma obsessão? Pode, porque o obsessor, ele enxerga o que está ali dentro, que sintoniza com o que ele quer também. Ele identifica em você alguma fragilidade que se ele cutucar, né? Não, então o carrasco não seria o obsessor, seria dentro de você. Seria a aparece sua como- dificuldade moral. Porque senão a gente põe culpa no lado de fora, aí fica fácil, né? Fácil entre aspas, porque nós não controlamos o lado de fora, controlamos apenas. E a palavra controlar também não é muito... Mas a porta aberta depende de você. Isso. Nós podemos ter uma governabilidade, gostei dessa palavra, sobre nós, mas sobre os outros não. Mas aí a importância do estudo da instrução da transformação íntima, da Isso. disposição de ter a Isso. transformação íntima. Antes de vir para cá, eu li uma mensagem muito interessante. É tipo assim, coloque alegria, entusiasmo, ânimo em tudo que você faz. Aí eu pensei assim, olha que interessante, são exatamente valores que você não chama obsessor. Não é? Que No nos deixa sentido- até irritado. Então assim, a pessoa está animada, fazendo coisa boa, alegre. Vai atrair obsessor, gente? Então, voltando aqui, vamos pegar da questão da governabilidade. Eu melhoro a minha capacidade de governar a mim mesmo se eu procuro trabalhar, estudar, orar e principalmente, qual que é a primeira coisa? Jesus disse lá no Evangelho. E antes de vigiar, lá em Marcos, no capítulo 13, 33,
Marcos diz pra gente assim, olha, é outro evangelista, que Mateus começa lá, vigiai e orai, né? Marcos fala assim, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olhar primeiro pra gente mesmo, né? Não é pros outros, não. Olha o que você tá fazendo, não é? Olha o que você está pensando, olha o que você está sentindo, você está dando força para esse sentimento. Vigia, vira sentinela. O irmão José tem uma lição muito interessante, acho que chama até sentinela mesmo. Acho que é no livro Horas de Transição, que ele fala, põe-te de sentinela à porta da tua alma. Ou seja, a gente tem que ser sentinela na alma de quem? Da gente mesmo. E não lembra lá daquela outra slide que na alma é que está a fera oculta? Né? E a mente fica em aflitiva cegueira? Então a alma, o espírito, é lá que está enraizado. Aí a atenção, que a gente às vezes não dá atenção, né? Porque acha que tem muita gente que diz, é só médium que sente isso. Quando a gente vai fazer alguma coisa, você tem um lado posso e não posso. E aí você é intuído a não fazer. E você vai e faz, nossa, eu não... Sabe, assim, é a vozinha que às vezes a gente, não vou, tô com vontade de fazer. Mas a gente tem que tentar ter essa disciplina de escutar essa voz, porque quando vem tem o não e o sim, você pode ter certeza de que o não é o momento do seu teste, né? Toda vez que a gente fica ali dividido, significa a minha inclinação, talvez ainda não trabalhada, pouco evoluída, imperfeita, é de ficar com uma preguiça, ou de ficar irritada, ou... Fala aí, gente. Quando você não está trabalhando, você tem um impulso de já ir para o lado menos... Sim, então aquela já é a sua inclinação, a sua tendência. Agora, quando você está procurando, você já tem duas opções. Aí você vigia. Opa, eu já tenho a tendência de responder bate pronto, então deixa eu vigiar, deixa eu olhar, deixa eu vigiar. Ai, tá difícil. Então vamos para a terceira fase, que é orar. Sai de perto e vai orar. Ou respira, olha para o outro lado e canaliza o seu pensamento a Deus. Então, primeiro olhai, vigiai, orai. Põe-te de sentinela à porta de tua alma. Agora, gente, como esse carrasco é difícil, vai aparecer um tanto de situação difícil ali, tá? Tá pequenininho, mas eu vou ler aqui o texto para vocês também. Claro. E assim, dominada, a criatura ao pé dos outros é a personificação da exigência. Pessoa muito exigente. Desmandando-se a cada instante em reclamações descabidas, incapaz de anotar os sofrimentos alheios. Ele está discorrendo a ideia, tá? Então a pessoa fica intransigente, exigente, desmandando-se a cada instante em reclamações descabidas. O dia que a gente começa o dia reclamando, pode saber que tem uma fera oculta querendo aparecer. Incapaz de anotar o sofrimento alheio. Ou seja, está reclamando, mas não está vendo outros que estão também em dificuldade, não. Pisa nas dores do próximo com a dureza do bronze e recebe-lhe as petições que chega as pessoas pedindo. Como é que ele recebe? Com a agressividade do espinheiro, expelindo pragas e maldições. Então a pessoa chega, né? Quer dizer, corajosa da pessoa chega ainda para pedir alguma coisa e o outro pisa nas dores, né? É agressivo. Onde surge esse carrasco? Ele pede os primeiros lugares. E se lhe os negam a face de tarefas que a Previdência organiza, não se peja, não se envergonha de evocar direitos imaginários. Eu mereço. Não, eu tenho que ir lá para frente.
condenando sem análise tudo quanto se lhe expõe ao discernimento. Desatendida nos caprichos particulares com que se aproxima dos setores de luta que desconhece, mastiga a maledicência ou gargalha o sarcasmo, lançando lodo e veneno sobre nomes e circunstâncias que demandam respeito. Aqui está um degringolar de comportamentos. Olha lá. Primeira coisa que falou, rebeldia e azedume. Lembra lá nos primeiros parágrafos? Os comportamentos de rebeldia e azedume. Depois, personificação da exigência. Pessoa é a exigência em si. O chefe exigente, o colega exigente, o marido, a esposa, o filho, os pais, os vizinhos. A personificação da exigência. Não é uma exigência equilibrada, no sentido assim, vamos fazer direitinho, né? Vamos procurar fazer o melhor possível? É de uma forma intransigente. Reclamações descabidas, cegueira nos sofrimentos alheios, dureza e agressividade, exige privilégios e direitos. A gente já viu muito a frase, com quem você está falando, você sabe? Ou seja, exige privilégios e direitos fora do local onde ela até poderia ter um lugar de destaque, né? Tem algumas profissões, né, que são doutores. Muitas vezes eles são tratados com privilégios dentro ali daquela corte. Mas fora dali, nós somos todos semelhantes, né? Então ali, exige privilégios e direitos. Cultiva maledicência e sarcasmo. O que é maledicência, gente? Fofoca, vulgo fofoca, falar mal do outro. E sarcasmo? A ironia, além do limite. Pessoa irônica, gozadora, né? Então, ela é sarcástica. Às vezes ela faz piada daquilo que é uma dor moral muito grande do outro. Ou às vezes um problema até aparente que ele apresenta físico. Sarcasmo. Grita contra tudo o que não lhe adore. Já li isso? Deixa eu ver. Vamos seguir aqui mais um pouquinho. Se alguém formula ponderações, porque tem sempre alguém que fala assim, ô fulano, você está, né, um pouco alterado, né? Vai lá ponderar. Aí o que acontece? Se alguém formula ponderações, buscando-lhe o ânimo, a sensatez, o que essa pessoa faz? Grita, desesperada, contra tudo o que não lhe seja a adoração a si mesma, na falsa estimativa dos minguados valores que carrega no fardo de ignorância e basófia. Basófia é uma vaidade excessiva. Então a pessoa até tem qualidades, né, gente? Todos nós temos, se a gente olhar de perto, nós vamos achar qualidades em todos. Mas ela, às vezes, tem minguadas qualidades e ela tem uma vaidade imensa. Então é aquilo ali, grita contra tudo que não lhe adore. E então, a pessoa invigilante e infeliz, ali eu coloquei aí depois vem as palavrinhas, tudo com ó. Ela é invigilante e infeliz. Lembra que a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar e vigiar? Então ela é invigilante, ou seja, não está se vigiando. Infeliz, porque se eu tenho um comportamento assim, eu não gero felicidade. Logicamente, eu fico infeliz. Assim transformada em temível fantasma de incompreensão e de intransigência. Temível fantasma. Fantasma, gente, tem medo? Quem tem medo de fantasma? Tem os fantasmas que nos assombram todos os dias, que a gente tem medo. E às vezes fantasmas encarnados. A gente tem medo de encontrar com a pessoa. Por quê?
Porque ela está naquela posição ali, ó, invigilante, infeliz, incompreensiva, intransigente. Aí ele está dizendo aqui, transformada em temível fantasma de incompreensão e intransigência, enrodilha-se na própria sombra. Eu lembrei de uma cobra. Sabe a cobra quando fica enrodilhada assim? Então, fica ali enroscadinha. Vocês gostam de cobra? Não. Eu tenho medo de cobra. Eu não desgosto dela, não. Ela tem direito de viver. Não põe eu pé de cobra, não. Então, o que que é? Me dá sempre aquela sensação que ela vai dar O bote. Aí eu aprendi com uma pessoa que lida com cobras. O que que ele me falou? Ele falou assim, a cobra não sai dando bote, não. É porque você passou perto da área dela, do território dela, e ela se sente... Olha que legal! Aí eu falei... E outra coisa que eu aprendi, compartilhando, foi que a cobra, ela sente o calor do nosso corpo. Então, se a gente está com os pés protegidos, ela não vai morder, porque a gente abafa o nosso calor. Assim disse esse homem sábio que trabalha lá com os biólogos, os povo lá que fica explorando aí nos matos. Então, gente, ela enrodilha-se, né? Na própria sombra. Dá aquela impressão que vai dar um bote na gente mesmo, né? Como a tartaruga na carapaça. Tartaruga é um animalzinho, mas, né? O que a tartaruga faz, gente? Tem aquela proteção dura, né? Aquela carapaça e ela esconde ali dentro. Então tá dizendo ali que a pessoa se enrodilha na própria sombra, esse tanto de sombra aqui, né? Fica ali enrodilhada. Como a tartaruga na carapaça e em lastimável isolamento de espírito. Quem é que vai querer conviver com uma pessoa assim? Então ela começa a ficar num isolamento de espírito. Mesmo que ela esteja com outros. Aquela pessoa ali, todo mundo tem cuidado, porque a fera dela tá vindo à tona toda hora. A nossa tá contida. Quando tem alguém que tá destacando, é a gente que fica com medo, né? Não sabe entender ou perdoar para ser também perdoada e entendida. Então, parece que todos viram seus inimigos e ela não exercita desculpa a ninguém, nem entendimento de nenhuma situação de ninguém. Enquistando-se na inconformação. Enquistar é gerar um quisto, né, enfermeira Cláudia? Os quistos são difíceis de tirar, não são? Tem que fazer cirurgia. Então, ela se enquista na inconformação. Gera aquele quisto, né, que geralmente é duro, né? Fica ali na inconformação. Que se lhe amplia no pensamento e na atitude. Não fica só lá dentro do espírito. Esse quisto se amplia no pensamento, na atitude, na palavra e nos atos. Tiranizando-lhe a vida, como a enfermidade letal que se agiganta no corpo pela multiplicação indiscriminada de perigosos bacilos. A infecção fica generalizada. Pensamentos, atitudes, palavras e atos. Aí, gente, vocês já descobriram qual que é o carrasco? Descobriu, não? Azedume, rebeldia, tudo isso aqui que ele provoca. Vamos seguir. Tá quase esquentando. Atingido esse estado d'alma, não adota outro rumo que não seja o da crueldade, com que muitas vezes se arroja ao despenhadeiro da delinquência. Então, delinquência já é crime, né?
E existem crimes que não estão catalogados no nosso Código de Penas, Código Penal. Não tem? Por exemplo, você abandonar uma pessoa porque agora você não quer mais, pode não ser crime na sociedade, mas será uma delinquência moral? Dependendo da forma como você faz, né? Naquele livro Ação e Reação, de André Luiz, tem vários casos lá, né? Aí eu estava lendo um que era de uma moça que tinha desencarnado e ela chegou no plano espiritual, mas ela não sabia que já tinha desencarnado. Então ela viu o instrutor, Silas, que chegou próximo a ela e ela chamava ele de padre. Padre, padre, me dê extrema-unção, mas não me deixa morrer antes que eu corrija com a minha mãe o abandono que eu a fiz sofrer. Isso não tá, ela não estava presa, não foi presa. Aí ela começa a confessar, achando que era um padre que estava ali. Aí ela fala que ela foi criada por uma mãe muito amorosa, que era uma atriz, que abandonou os palcos para poder cuidar das questões domésticas, criá-la com carinho. O pai, ao longo do tempo, a abandonou a família, e a mãe teve que se desdobrar mais ainda. Só que essa moça, né, essa menina, virou uma jovem, encontrou um homem, um rapaz, e ela tinha vergonha da mãe. Aí ela começou a falar que a mãe não era a mãe, que era uma ladra, que tinha roubado ela para criar. E começa a fazer calúnias. Olha a fera oculta aparecendo, né? E essa mãe fica assim atônita, já velha, né, já idosa, a filha a expulsa da casa. E a mãe não consegue, né, contrapor, mas fica muito triste e sai com os olhos chorosos. E a filha vê a mãe embora. Então ela, naquele instante que ela já tinha desencarnado, que ela achava que ainda estava na Terra, ela não queria ir, porque a consciência estava mostrando que havia algo para ela corrigir. Aí ela falava com o instrutor assim: por favor, padre, não me deixe ir sem corrigir o que eu fiz com a minha mãe. Dava tempo? Dava, gente? Não. E qual era a enfermeira que estava acolhendo essa jovem? A própria mãe, que não se identificou para não ferir ainda mais a sua filha. A grandeza desse espírito, né? Você tem uma relação. Você pode falar um pouquinho mais alto? Por exemplo, você está tendo uma relação com uma pessoa que apresenta características do caráter, e aí você decide se afastar pelo seu próprio bem, assim, mas a outra pessoa também sofre, é visto como delinquência da minha parte, independente da relação. Você está falando de uma relação abusiva? Tóxica. Abusiva? O que é relação tóxica? É uma pessoa que apresenta todas as características que você apresentou. Aí a pessoa decide se afastar. Mas a outra também, por exemplo, a pessoa sabe que o outro está sofrendo. Isso é visto como delinquência? Pois é. Aí eu conto esse caso dessa jovem e você traz essa indagação. Algo você viu de semelhante? Não sei, porque você no início da palestra falou que às vezes pensar nos outros também, em necessidade, e não pensar na gente, também é uma falta de equilíbrio. Sim. Eu já citei aqui uma vez, não sei se vai te responder, tá? Mas vamos pensar. Eu já citei aqui uma vez de uma senhora que eu acompanhei por um tempo, ainda acompanho até hoje. E ela tinha um marido abusivo.
violento, ela sofreu maus tratos anos e anos enquanto houve o casamento. E há mais ou menos cerca de 1 ano e meio ele faleceu, ou 1 ano, acho que está fazendo 1 ano. E aí, até hoje, ela não conseguiu se libertar de uma, vamos dizer assim, de uma síndrome dentro dela, que é querer ser maltratada. Ela fala de uma forma assim, eu sinto falta de ser maltratada. Aí a gente vê essa mente, o que aconteceu com essa mente? Ela está em aflitiva cegueira. Só que inverso, né? Ela não se vê, ela não se cuida. E aí ela está caindo nesse abismo da depressão. Ou seja, o maltrato dela não é para o outro, é para com ela. E no Evangelho fala assim, amar o próximo como a si mesmo. Como é que eu vou amar o outro sem amar a mim? Sem cuidar de mim, como eu vou cuidar do outro? Não é? Então, assim, o crime é quando eu leso o outro. Se o outro está trazendo para mim toxicidade, abuso, maltrato, e eu me afasto, eu estou fazendo um exercício de amor a mim. E eu entrego a Deus, a Jesus, aquela pessoa. Nós vamos ver um caso aqui mais pra frente, de uma mãe e de um filho que se tornou delinquente. Aí a gente vai clarear um pouquinho mais. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar também que neste afastamento, a dor do outro e o sofrimento do outro não é nossa responsabilidade. Porque nós não temos a responsabilidade de nos submeter às loucuras e desvarios do outro. O que vai contar é com que intenção a gente está separando, ou distanciando, e o que a gente está desejando. Eu me distancio de você porque você faz mal à minha pessoa, mas eu não te desejo mal. Eu continuo em oração para que um dia a espiritualidade possa te ajudar, já que neste momento eu sou incapaz de continuar me submetendo desta forma, mesmo que isso já tenha um longo prazo. Mas a sua dor, o seu desequilíbrio é responsabilidade sua e não minha. Senão a gente vai ficar aprisionado a esta chantagem que o outro nos impõe. Eu vou morrer, eu vou me matar se você se separar de mim. Não. Se ele fizer, ainda assim é da responsabilidade dele, né? Isso é bem importante ressaltar. Obrigada, Gladys, por complementar. Para que a consciência seja clara, esteja clara. Os processos obsessivos, muitas vezes, entram nessas brechas. Você, fingindo de boazinho, vai largar, aí vem aquela ideia. Aí a gente abraça a ideia. Porque, gente, agora, fazendo um parênteses, todos nós somos criminosos. Lembram disso? Que Emmanuel disse para Chico Xavier: criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. E os outros que não foram descobertos? Todos nós temos nossos deslizes, se não nesta atual existência, em outras. Por isso, nós nos ligamos a pessoas que naquela faixa da nossa caminhada são importantes para a gente fazer a virada do próximo passo. A questão é, eu vou enxergar essa pessoa para esse estímulo, cuidar melhor de mim, fazer melhores escolhas, abandonar o que me faz mal, ou eu vou ser capturada, né? Vou aceitar o bote desse carrasco.
na minha consciência e cair na culpa, eu não dei conta, eu devia ter tido mais paciência. Opa! Aí você vai, como diz Guimarães Rosa, vai não vendo o que é bonito e bom. Porque você quer ficar com o maltrato. E você contribui para que o outro continue no desequilíbrio. Exatamente. Ou você contribui para a sua própria morte. Se não morte física, existência acaba, morte de alma. É aquilo que eu falei antes da mensagem que eu li antes de vir para cá. Coloque alegria, ânimo e entusiasmo em tudo que faz. Se a gente perdeu esses três, gente, a nossa alma está morta. Quem levantou a mão aí atrás? Depois que você falou, é melhor a pessoa também se afastar para ter uma posição pior, porque aos poucos ela está se matando, matando a sua integridade, matando a sua vida. O suicídio, né? Essa mulher que eu estou citando, ela já pensou várias vezes em abandonar a vida. E uma das vezes que ela não o fez, ela pensou nos netinhos. Só que agora os netinhos cresceram. Então, se não tem algo que de fato eu me valorizo, eu abandono. Aí o que acontece, gente? Nós vamos embolar com aqueles que estão na mesma faixa, pós-morte. Por isso que agressores e vítimas, né, são papéis que nós desempenhamos, porque às vezes a gente é agressor da gente mesmo e a gente vai ficar junto. Descobriram qual que é o carrasco? Ainda não, né? Ou carrasco que vocês não estão descobrindo. Olha lá. Então, atingido esse estado de alma, não adota outro rumo que não seja da crueldade, com que muitas vezes se arroja ao despenhadeiro da delinquência, associando-se a todos aqueles que se lhe afinam com as vibrações deprimentes. Então aqui já tem crueldade, a crueldade que eu faço com o outro aí vira delinquência. Citei dessa jovem com a mãe, né? Foi uma crueldade que virou uma delinquência. Associando-se, lembra a sintonia, a influência, eu me associo com todos os que se afinam com aquelas vibrações. A gangue está formada. Se não for a gangue de encarnados, é uma gangue de companheiros invisíveis também. Em largas simbioses de desumanidade. Gente, aí a gente fica pensando, né? Nas pessoas que ocupam posições de liderança, se elas se deixam levar por essas feras ocultas, esse carrasco. Aí o que acontece? O desmando é geral, prejudica muita gente, povos. Simbiose, um está misturado com o outro. E um depende do outro para viver. Simbiótico. Desumanidade e loucura. Ou seja, a mente já começa, além da cegueira, ficar insana, formando o pavoroso inferno do crime. Então tá bom, já que vocês não descobriram, eu vou para a pergunta do Livro dos Espíritos relativa a essa lição, que é a 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Tem vários vícios, né, gente? Aí o Livro dos Espíritos pergunta para nós qual vício seria o mais radical, aquele que tem raiz dentro da gente, que é difícil de tirar. Qual que é? Essa pergunta 913 está na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala da perfeição moral, e o subtítulo é o egoísmo. É a primeira pergunta dentro desse subtítulo. Logo, a resposta é: qual que é o vício mais radical? O egoísmo. Deixa eu ver se eu coloquei a resposta. Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo.
Eu acho que alguém já tinha acertado aí. Eu já tinha acertado aqui há muito tempo. Você vai ver por que estava perto. Ah, Daqui a pouco. ó, tem segredo. Olha que interessante, gente. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los. Extirpar não é só cortar, não. É o quê? Arrancar com a raiz. Não vamos conseguir tirar nenhum vício pela raiz se a gente não for primeiro no egoísmo. Enquanto não lhe atacares o mal pela raiz. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Mais um pouquinho. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Mas a outra chaga, vocês falaram, qual que é? O orgulho. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar, arrancar a raiz, o seu coração de todo sentimento de egoísmo. Aí na pergunta da amiga lá, né? Quando ela decide se preservar, é egoísmo? Não. É autorrespeito. Visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, amor e caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Gente, aí tem uma lição, é assim. A gente vai estudar a vida inteira e não vai saber nada. Aí tem uma outra lição que eu achei muito interessante, chama Amor. É do livro Falando a Terra, psicografado pelo Chico. E o espírito que dita essa mensagem é o João de Brito. Ele fala assim: o amor, sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva. Nós estamos falando de egoísmo, agora eu venho com amor, hein? Palpita em todas as criaturas. Tem alguém que não tem amor? Palpita em todas as criaturas. Alimenta todas as ações. Aí olha o que João de Brito traz aqui. O ódio é o amor que se envenena. A paixão é o amor que se incendeia. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. Olha para vocês verem que interessante. Aí, quando vocês respondem inicialmente orgulho, e depois o Livro dos Espíritos traz sobre o egoísmo, aí o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem lá a lição Orgulho e Humildade, falando que o orgulho é, vamos dizer, a raiz, e o egoísmo é como se fosse o filho dele. E vai se misturando a coisa. Aí a gente vai lá no Evangelho, segundo o Espiritismo também, vai ler sobre a lei de amor. Quando a gente lê sobre a lei de amor, a gente entende o que João de Brito está falando. Que Deus colocou em todas as criaturas esse germe. E esse germe é o único que vai ajudar a combater o egoísmo. Olha que interessante. Então, o egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. Se tirar isso aqui, fica amor. Aí ele continua dizendo, ó, o ciúme, alguém tem ciúme? O ciúme é o amor que se dilacera. Revolta, alguém tem? A revolta é o amor que se transvia. Orgulho, alguém tem? É o amor que enlouquece. A discórdia é o amor que se divide. A vaidade é o amor que ilude. A avareza é o amor que se encarcera. O vício é o amor que se embrutece.
crueldade é o amor que tiraniza. Veja bem que está tudo no exagero para o negativo, aí o amor se apaga. Mas é o amor que está ali. O fanatismo é o amor que petrifica. Agora vamos às outras coisas boas. A fraternidade é o amor que se expande. A bondade é o amor que se desenvolve. O carinho é o amor que se enflora. Dá flores, né? A dedicação é o amor que se estende. O trabalho digno é o amor que aprimora. A experiência é o amor que amadurece. A renúncia é o amor que se ilumina. O sacrifício é o amor que se santifica. O amor é clima do universo. É a religião da vida, a base do estímulo e a força da criação. Agora eu vou para o último parágrafo. Em suma, em resumo, o bem é o amor que se desdobra em busca da perfeição no infinito, segundo os propósitos divinos. E o mal é simplesmente o amor fora da lei. O amor fora da lei. Então, como eu estava dizendo, da lei de amor. Oi? Só para complementar, inclusive, o que ela falou, né? Tudo isso que você citou, a gente precisa do exercício diário de colocar a balança. E isso que é difícil. A gente analisar as situações, olhar o outro, a si próprio, vigiar, porque não estamos sozinhos, nem eu nem o outro. Tem um outro, tem outros em volta também. Então, tudo isso que foi falado, tanto as palavras que são mais negativas ou as que são positivas, a gente tem que perceber como agir. A resposta que eu vou dar vai ser para o bem? Se for para o bem, o ponto é válido. Mas a resposta que eu vou dar, ou a ação que eu vou tomar, vai ser para o mal, para a doença, aí eu já tenho que tomar cuidado. Então, às vezes, existem situações que são complicadas, mas não são perniciosas. Então, a gente tem que ver esses limites. Agora, ver também, se mesmo que não seja perniciosa, mas se dilacera a si próprio, tem que se curar primeiro. Porque não adianta eu tentar cuidar de algo se eu também não, se eu estou precisando de cuidado. sim, Né? Então, esse exercício de perceber, porque muitas vezes a gente veio para tomar algumas atitudes, seguir algumas estradas, mas a gente não dá conta. E o não dar conta é saber, então, procurar ajuda para a gente se fortalecer. tem situações que nós vamos errar. Não tem jeito. A gente acha que está acertando e depois que viu que errou. Mas se no depois eu percebi que a minha ação não foi positiva, que me deu prejuízo e prejuízo ao outro, vamos corrigir. E para corrigir eu tenho que combater o carrasco. O carrasco que a gente não sabe até agora qual que é. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha do fogo sagrado. Às vezes é difícil enxergar isso nos outros quando eles estão só com o carrasco aparecendo. Aquele tanto de comportamento. Mas existe. Tanto que quando a gente vai ler as obras, por exemplo, de André Luiz, aqueles obsessores mais ferrenhos, eles são tocados quando eles sentem que são amados. Quando eles sentem que aquele espírito que quer estender a mão é por amor, não é por condená-lo. Aí eles se abrem. E geralmente o papel das mães é muito aí também, nesse resgate. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou no coração. Ou seja, mesmo que a gente hoje esteja em posturas de carrasco,
a gente não vai conseguir sufocar esse germe. É esse germe que faz um dia a gente cansar de ser ruim. Cansar da maldade. Cansar da preguiça. Cansar da preguiça é ótimo, né? Então, é esse germe que vai fazer você sair do lugar. Porque vai chegar uma hora que vai entrar num fastio. Porque quando o mal chega ao excesso, não está isso no Livro dos Espíritos? É que vem a necessidade das reformas. Mas tem que chegar no excesso, muitas vezes. Quer dizer, para você se afastar de uma relação abusiva, tóxica, que está te prejudicando, quase te levando para a morte, de alma ou de espírito, de física, tem que chegar no excesso? Muitas vezes não. Porque só aí que, nossa, agora eu tenho que levantar, nem que seja arrastando. Eu vou passar para frente aqui um pouquinho, que eu queria falar do caos. Mandato pessoal. Lembra que a gente falou há uns momentos atrás que o orgulho é esse exagero, né? Aliás, o carrasco vem como esse exagero na personalidade de várias situações de maldade, de intransigência, rebeldia, azedume, incompreensão, invigilância. Mas a gente tem que entender que muitas vezes nós recebemos um mandato aqui na Terra, uma missão, uma incumbência. Pode ser das mais simples possíveis. Eu vou ser filha nessa encarnação. A encarnação inteira eu vou ser filha. Meus pais vão ficar velhinhos, eu vou cuidar deles. Eles cuidaram de mim, eu fui filha, agora eu não sou filha. Continuo filha. Às vezes é ser mãe, às vezes é ser profissional, professor. Às vezes é um agente de limpeza que vai fazer esse ambiente aqui. Essa semana eu estava conversando com uma moça que faz limpeza lá no meu trabalho. Aí ela estava, ai, Patrícia, eu não consigo me dar bem com fulano. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Te fez alguma coisa? Não sei o que é. Ela vem com aquela vozinha dela. Ela não conseguia identificar exatamente o que dava aquela sensação de antipatia, né? Ou de não gostar. Aí passou uns 3, 4, 5 dias, não sei, e ela chegou, Patrícia, eu descobri por que eu tenho alguma coisa com ela. Eu falei, é? Aí ela usou um termo que eu nunca vi, gente, por isso que eu falo. Cobra é uma coisa. Ela falou assim, é porque ela faz anaconda. Hã? Faz o quê? Anaconda. Anaconda. Faz anaconda lá no banheiro. Vocês identificaram o que é anaconda? E ela sabe que o banheiro entope. Aí ela chega, faz de conta que não foi com ela. Aí eu chego para limpar. Quando eu chego lá, tem anaconda. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu ri tanto dela. Anaconda. Mais uma para eu não gostar de cobra. Aí ela fala, aí eu tenho que chamar não sei quem para dizer pitana. E eu já cansei de falar lá, gente, que não é para fazer lá. Tem outros lugares que dá para fazer. Ô, gente, mas as coisas mais simples às vezes ferem a gente. Aí, naquela semana, naquele dia mesmo, eu tinha lido uma mensagem do Fonte Viva, que Emmanuel fala, chama enxertia divina. Ele fala que se a gente eu vou usar a palavra que eu não estou lendo, se a gente é uma pessoa que crê no Evangelho, que procura seguir, que nós vamos ser enxertados, que Deus enxerga cada um de nós como uma plantinha, e essa pessoa adora plantinha. Tem as plantinhas lá do serviço, ela cuida, né, e tal. Então, que nós vamos ser enxertados, ou seja, vão ter situações que nos vão, como uma planta, nos estimular para desenvolver, para crescer. Aí falava lá, às vezes é uma palestra que a gente escuta, um livro que a gente lê, uma mensagem, um acontecimento presente do outro.
E que as situações todas funcionam para a gente como estímulo, adubo, tudo aquilo que planta precisa, ou o sol, ou a chuva, ou o que for. Aí eu mandei essa mensagem para ela e falei com ela assim, olhe para essa situação como um adubo para você desenvolver. Aí ela mandou um tanto de coraçãozinho, né? Então, nós também. O que nos tocou nessa hora? É o carrasco, gente, que vocês não descobriram até agora, que é no finalzinho do estudo aqui, por isso que eu falei que estava perto, viu? É porque Emmanuel vai fazendo a gente, aí você pega aquela pergunta e vem assim, ó. Irmãos, precatai-vos contra semelhante perseguidor. Carrasco. Vestindo o coração na túnica da humildade, que tudo compreende e a todos serve, sem cogitar de si mesma, porque esse estranho carrasco que nos alenta o egoísmo, em toda parte chama-se orgulho. Surpreso? Orgulho. Então o orgulho é o carrasco. Aí Emmanuel fala de mandato pessoal. Essa senhora também tem um mandato pessoal, não tem? Ela que limpa, ela que deixa o ambiente mais gostoso para todos nós, que higieniza, que não deixa as bactérias proliferarem, nem as anacondas, né? Então aqui o mandato pessoal, o Emmanuel fala isso, para a gente não desvalorizar a tarefa que a gente tem, qualquer que seja. Ela define um mandato de Deus, né? De modo algum desejamos induzir-nos à hipertrofia da personalidade. Não é para você se achar, né? Quase tudo, quando tudo nos determina a extinção da vaidade, do orgulho. Mas reflete sobre os créditos individuais de que a providência divina te enriqueceu. Aí, quem quiser depois ler Luz no Lar, capítulo 3. Essa mãe aqui, ela fala do filho dela, que durante a infância, desde quando ele nasceu, ela não foi podando como uma plantinha. Dava trabalho na escola, quebrava os vidraços do vizinho, aí foi crescendo. Lá na frente, ele se tornou quase um delinquente dentro de casa. Ele cometeu estelionatos e o pai, desgostoso, já tinha tentado arranjar emprego para ele. Aí no dia que arranjou emprego, passou uns 3 dias, ele chegou reclamando do chefe. Aí a mãe falou assim, não, tira ele desse lugar, ele não merece nosso filhinho. O que ela estava fazendo? Alimentando o carrasco. Lá na frente, esse jovem, um dia, comete a delinquência de agredir a mãe. E ela vai parar num hospital. Depois que ela melhora lá, ela entende que não pode mais viver com ele. E não volta mais para casa. Vai morar com uma amiga, tenta sobreviver num lugar muito pobre. E ela guardava debaixo do travesseiro uma arma, porque o barraco que elas moravam, não tinha nenhuma proteção. E ela guardava o dinheirinho que elas ganhavam ali. Então, numa noite escura, chuvosa, ela nota um homem rondando o leito dela, procurando nas gavetas alguma coisa. Aí ela prepara a arma e na hora que ela mira para acertar, vem um relâmpago e dá um clarão no quarto, aí ela vê o rosto de quem era, do filho dela. Aí ela não teve coragem e não conseguia falar, nem gritar, mesmo com vontade. E o rapaz, nesse clarão, viu a arma e ele ataca essa mulher, levando-a à morte. E essa mãe, recém-desencarnada, ela ainda, ligada ao corpo, ela percebe tudo. E ela costumava ir dormir, guardava essa arma debaixo do travesseiro, segurava a fotinha do filho, que ela guardava com carinho, fazia as orações pedindo a Deus que protegesse, assumindo a própria responsabilidade de não tê-lo educado convenientemente para extirpar o egoísmo e o orgulho. E na hora que ele vê a mulher no chão, acende a luz do quarto e ele vê a foto na mão dela, aí ele reconhece a mãe.
E ela fala no final do texto, queria muito poder voltar ao corpo, abraçá-lo e falar, filho, vamos esquecer tudo, muda de postura, vamos voltar a viver juntos. Eu estou velha e cansada, mas agora eu não tinha mais tempo. Então ela fala essa história, parece que é Sebastiana o nome dela, nesse livro Luz no Lar, mostrando o seguinte, eu quero trazer um alerta, porque muitas vezes somos nós mesmas, mães, que incentivamos o orgulho e o egoísmo em nossos filhos. Então, sabendo, gente, desse carrasco, finalizo com a passagem de Jesus. Lá no nosso coração tem esses vícios radicais, vamos dizer assim, o egoísmo e o orgulho. Um filho do outro, um irmão do outro, seja o que for. Mas Jesus, compreendendo tudo isso que a gente traz na intimidade, nas bem-aventuranças, ele anuncia que nós seremos felizes, bem-aventurados, os que têm puro coração, porque verão a Deus. Puro coração. Se o coração é esse terreno que a gente traz, dali a gente vai ter que desenraizar o orgulho, o egoísmo, para todos os outros filhinhos deles irem diminuindo a sua força, para que o nosso coração fique puro. Aí o Evangelho, segundo o Espiritismo, complementa que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 3. Bem, passamos um pouquinho do nosso tempo, agradeço a paciência. Uma coisa muito rápida, Patrícia. Pois não. Eu sigo o Léo Freiman, acredito que muita gente possa conhecer, ele é um psicólogo, né? Ele tem uma palestra muito interessante, que tem muito a ver com o que a gente fala aqui, que é Mãe Chata, sim, com orgulho. Eu acho que é muito interessante a gente ver, porque não é só papel de mãe, é papel de pai também. E querendo ou não, a gente que ama muito, né? A gente acaba criando dentro de casa filhos. É um amor meio apaixonado, né? Exatamente. Tá meio desvirtuado. Querendo ou não, se a gente não tem a referência de alguém, a gente acaba se tornando um carrasco, né? Pela falta do bem entra o mal, né? Então, se a referência do bem ela tem que estar presente sempre. Então, ser pais tem que ser verdadeiro, não só amoroso, né? Não pode ser só amigo. Tem que ser, né? É interessante porque porque... esse carrasco encontra campos, né, de combate, ele encontra fraquezas. Sim. Né, e ele tem caminho. Então, eu acho interessante. Se alguém tiver interesse aí, chama Léo Freiman. Muito bom. Muito bem. Então, assim, sem amor não dá para ficar. Mas o amor, ele não existe se não tiver na base da justiça também. Né? Por isso que Jesus vem trazendo a sua mensagem depois de tanto terreno formado, trabalhando justiça, né? Que é essa necessidade da gente aliar, que é justo, que é correto. E o amor vem coroando, né? Então, gente, vamos continuar aí na caminhada. Agradeço, então, a todos, né? Paciência, participação. E agradecemos também a Jesus, aos amigos espirituais, a bondade de ter nos acompanhado, nos auxiliado. E pedimos, Senhor, mais uma vez, que nos auxilie nas novas posturas, na correção das nossas más inclinações, para que possamos ser pessoas melhores, para conosco mesmos e para com o próximo. Que a Tua paz nos envolva, nos acompanhe no retorno às nossas atividades e aos nossos lares. Obrigada, Senhor. Que assim seja.